Palavra do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aqui ele diz: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominação por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No versículo 6, ele ainda fala, é o mesmo versículo do Provérbios, capítulo 34. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Na primeira carta do apóstolo João, ele também fala a respeito desta palavra mundo. O que é mundo? O que significa mundo na Bíblia Sagrada? Lá diz assim, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Pois a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências. Concupiscência é maus desejos da carne. Os maus desejos que o ser humano tem em seu corpo físico. Mas aquele que permanece para sempre é o que guarda a palavra de Deus. Então, Jesus também, no capítulo 16 do Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, ele diz: não estranhe se o mundo vos odeia, pois antes odiou a mim, porque vocês não são do mundo, nem eu não sou do mundo. Se o mundo vos amasse, vocês seriam como eles. Mas porque o mundo vos odeia, é por isso que vocês não são do mundo. Essa palavra mundo, o apóstolo João já nos deu um entendimento melhor. 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde ele diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é do mundo, procede do mundo. Então, concupiscência são os maus desejos, as paixões, a cupidez. São os desejos maus, contrários à natureza, que se afloram em nosso corpo e nos induz a graves erros, iniquidades e injustiça. Esse mundo, irmãos, não é o sol, a terra, a natureza, os animais, as aves, os peixes, o mar, os rios. Esse mundo não é as estrelas, a lua, aquilo que os nossos olhos veem, o chão onde pisamos. Não é disso que ele está falando. Do planeta. Ele não está falando do planeta. Ele está falando, quando ele fala mundo, ele está falando das coisas que existem no mundo, que os homens fizeram e criaram, aquilo que os influencia, os induz a praticar injustiça, praticar devassidão, imoralidade sexual, prostituição, adultério, ganância pelo dinheiro. E fala também da soberba, o orgulho. E o Tiago, ele fala no versículo 6, Tiago 4, 6, o que lá no Provérbios do Salomão, isso é palavra inspirada por Deus a Salomão. E Tiago, eles estudavam a Bíblia e ouviam essa palavra nas sinagogas.
Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, aos orgulhosos, Deus não dá nada. Você ora, você faz boas obras, você pode pagar dízimo, participar de ministério, ser uma pessoa até renomada, famosa, no mundo religioso, na igreja, ou em qualquer lugar, em uma instituição. E você, se você for orgulhoso, tratar mal os outros, isso é orgulho. Tratar mal os outros com discriminação, descaso, desrespeito, através de palavras, de gestos e até de omissões. Você não recebe nada em sua oração. Você pode ser um homem ou uma mulher de até muita oração, rezar muito até, e fazer muitas boas obras, mas Deus, quando ele diz resiste, Deus não ouve, sua oração não passa da sua cabeça, não vai até o céu diante de Deus, não é levado pelos anjos. É como se você fosse, um exemplo só, se fosse um celular, estivesse com a bateria descarregada. E ali existe um carregador e uma energia. O conector, o carregador, está desligado, desconectado, não está conectado na tomada. Ou se está conectado, o aparelho está com problema, ou o próprio carregador. O celular não carrega, ou ele está com problema, ou é o carregador, ou não há energia, ou está desconectado da tomada. Vocês estão entendendo? Então, vai funcionar? É como se estivesse morto. O celular fica inútil. O celular, qualquer equipamento eletrônico, ou digital, elétrico, fica inútil, porque precisa de uma energia, de uma força. E quando você conecta, a bateria é carregada. Só para ilustrar o que estou falando, o que o apóstolo Tiago está falando. Deus resiste aos soberbos. Os orgulhosos não dá. Ele não dá o que eles precisam, mas aos humildes dá. Os humildes dá. Por isso devemos nos revestir de humildade. Nos revestir. E ele fala no versículo 4 sobre mundo. Aquele que é amigo do mundo, que quer se fazer amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Sim, foi o que você ouviu no versículo 4, Tiago 4:4. Todo aquele, e ele chama de infiéis, adúlteros, em outras traduções, traidores. Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quantos são inimigos de Deus? Quantos e quantos, milhares e milhares de pessoas que levam o título de cristãos e todas as igrejas, em todo lugar, no mundo inteiro, levam esse título, mas, ou título de alguma religião, são religiosos, de outras religiões, porém, gostam e se conformam com as coisas desse mundo, com o que João falou, os maus desejos, a cobiça, os maus desejos da carne, dos olhos. Nossos olhos, eles gostam de ver o quê? Pelos meios de comunicação. O celular, você gosta de ver o quê? Desejo dos olhos. Não é o que você vê, é o que você gosta e ama e adora em ver. Porque ver não é pecado. Ver ainda não é pecado. Mas quando você gosta e ama e adora o que você está vendo, aí sim se torna um ídolo. E ele vai se instalar no seu coração. Então, a idolatria dos olhos.
E o que mais faz o homem cair na imoralidade sexual, em adultério e prostituição, são as influências. Sim, as influências que existem nas mídias. Antigamente, quando não tinha celular, televisão, computador, essas coisas, os pagãos, nessa época em que foi escrito, e aí antes, não existia televisão, esses meios de comunicação. Então, qual era o desejo dos olhos daquele povo? Era uma idolatria. Os pagãos gostavam de adorar ídolos. E eles tinham suas cerimônias. Lá existia pessoas que na Bíblia tem como nome hieródulas, isto é, prostitutas cultuais, prostitutos. Eles faziam essas cerimônias que eles chamavam de sagrada, um antro de prostituição. Prostitutas e prostitutos. Então existia já, mas não era através das mídias, era ao vivo, era nas cerimônias deles. Desejo dos olhos. Tinha um tal de poste sagrado, era um monumento imoral. Esse tal de poste sagrado que eles instalavam perto dos altares deles. Eram diversos nomes e divindades que os homens criavam. Estavam misturados com a imoralidade, prostituição e sacrifícios que eles ofereciam, animais e até pessoas, crianças até, dependendo da divindade de tal povo. E o desejo da carne é o que se completa ao desejo dos olhos. A pessoa vê, ela gosta e depois ela vai colocar em prática aquilo que ela gosta. Porque o seu corpo é seduzido, é influenciado, as mulheres por homens e os homens são influenciados por mulheres bonitas que fazem vitrines nos celulares, nesses aplicativos e na televisão. Isso acontecia muito no meu tempo, quando era novo, ainda criança. Existiam as revistarias, livrarias, lugares onde eles vendiam revistas pornográficas. Revistas pornográficas. Agora a revista pornográfica está no celular, está nos meios de comunicação. Quase não se vê revistas pornográficas, mas isto existia em revistas coloridas até. E caía nas mãos até das crianças, dos jovens. E depois de ver, o homem, a mulher, o jovem e até a criança começa a sentir um desejo. E esse é um desejo sexual. E muitos contrário à natureza. Então, os homens já e mulheres já de muitos séculos, desde o princípio, se contaminavam, já antes do dilúvio, se contaminavam com todo tipo de criatura, animais, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher e gente com bichos. Os povos pagãos se contaminavam e era assim, desejo da carne. É disso que o apóstolo Tiago e João está falando quando ele diz mundo. Vocês estão entendendo? Mas tem muito mais coisas que são do mundo, pertencem ao mundo, e eu vou falar no segundo vídeo para você. Mais algumas coisas que todo aquele que ama e gosta dessas coisas já se tornou um inimigo de Deus. Ficou do lado de Satanás. Vamos para o segundo vídeo.